Tudo bem? Bem-vindo a uma nova viagem biológica do programa Pré-Calouro da Universidade Estadual do Amazonas. Se você perdeu as aulas anteriores, acesse o site da UEA. Lá você vai conhecer as atividades da universidade no interior do estado e também aqui na capital, em Manaus. E também vai ter acesso a todas as aulas anteriores do Pré-Calouro. Vamos lá então à nossa nova viagem biológica, em que hoje o tema vai ser sobre respiração e trocas gasosas. Prepare-se, uma nova viagem biológica está no ar. Todos os seres vivos apresentam algumas características. Vamos lá. Todos eles apresentam células, então são estruturas celulares. Todos os seres vivos possuem característica genética marcada na presença do DNA e do RNA. Todos os seres vivos passam por um processo evolutivo. Todos os seres vivos possuem metabolismo, isto é, conjunto de reações químicas. E uma dessas atividades é a respiração. Todos os seres vivos respiram. Por quê? Por que todos os seres vivos celulares precisam respirar? Para obter energia. Essa energia é representada na molécula de ATP, adenosina trifosfato. A respiração celular, ela pode ser dividida em dois grandes grupos. Respiração celular aeróbia, aquela que ocorre na presença de oxigênio, e respiração celular anaeróbia, aquela que ocorre na ausência de oxigênio. Além da respiração, os seres vivos, animais e vegetais, possuem trocas gasosas. O que é troca gasosa? É a entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico. Então, nos animais, nós temos trocas gasosas, nos seres vivos, nós temos, então, a respiração. Para que ocorra a troca gasosa, se faz necessário algumas características. Então, vamos lá. Se faz necessária a presença de uma membrana úmida. As trocas gasosas só ocorrem na presença de um meio aquoso. As trocas gasosas se processam por difusão, isto é, transporte passivo do meio hipertônico para o meio hipotônico, sem gasto de energia. E as trocas gasosas, elas podem ser de dois grandes tipos. Direta, isto é, sem a participação de sangue, de vasos sanguíneos, e indireta, com a participação de vasos sanguíneos, com a participação do sistema circulatório. Nos animais, nós encontramos algumas estruturas respiratórias importantes. Estruturas respiratórias, que dão origem, então, ao sistema respiratório. Nós temos as brânquias, vamos ter as traqueias e os pulmões. Aí você deve perguntar, e a pele? Pele é uma estrutura de proteção, de revestimento e, em alguns casos, auxilia na respiração. Por isso que nós podemos encontrar o termo respiração tegumentar ou cutânea. A maioria dos autores, a maioria dos professores, prefere não usar o termo respiração branquial, pulmonar, traqueal ou cutânea. Prefere usar o termo trocas gasosas e deixar a palavra respiração para a estrutura celular. Então, é assim que a gente vai comentar na aula de hoje. Quando for relacionado às trocas gasosas, os órgãos respiratórios. Quando for relacionado à respiração, no interior da célula. Muito bem, os animais apresentam então 3 tipos de órgãos respiratórios, mas há 4 mecanismos de trocas gasosas. Nós temos então troca gasosa do tipo tegumentar ou cutânea, uma característica que nós vamos encontrar nos anelídeos, minhoca, vamos encontrar também nos anfíbios, sapo, rã, perereca. Para que ocorra a troca gasosa pela membrana da pele, é necessário que o animal habite lugares úmidos. Lembre, toda a membrana respiratória precisa ser úmida. Já os peixes cartilaginosos, tubarão, ósseos, jaraqui
E também os crustáceos e os poliquetos, anelídeos aquáticos, apresentam respiração do tipo branquial. Os anfíbios adultos, sapo, rã, além das aves, dos répteis e dos mamíferos, apresentam respiração pulmonar. Já os insetos, aí nós temos mosca, mosquito, barata, percevejo, apresentam respiração do tipo traqueal. Então são esses os mecanismos respiratórios que nós encontramos nos animais. Agora então vamos na tela um exercício que contempla esses tipos de mecanismos respiratórios. Veja aí. O processo de troca gasosa, aquisição de gás oxigênio e eliminação de gás carbônico, ou seja, a respiração, ocorre de várias maneiras entre os animais. São conhecidos 4 mecanismos básicos: respiração tegumentar ou cutânea, branquial, traqueal e pulmonar. De acordo com esses tipos de respiração, relacione-os aos respectivos organismos, podendo ocorrer mais de um mecanismo para o mesmo animal. Veja aí então, nós temos a sequência tegumentar ou cutânea, branquial, traqueal, pulmonar. E os animais: peixes, minhoca, cão e mosca. Vamos então fazer a devida associação. Peixes, respiração do tipo branquial. Minhoca, anelídeo, respiração do tipo cutânea. Cão, mamífero, respiração do tipo pulmonar. Mosca, inseto, artrópode, respiração então do tipo traqueal. Então, a associação correta, letra A. Lembre-se que as trocas gasosas, elas podem ser de 2 grandes tipos. Troca gasosa direta, onde não há a participação de vasos sanguíneos, e troca gasosa indireta, que nós temos então a participação de vasos sanguíneos. No exercício da Universidade Estadual de Londrina, o esquema, então, mostra a organização de parte da parede do corpo de um animal. Observe no desenho do esquema aí representado que nós temos o quê? O oxigênio entrando e o gás carbônico saindo. Oxigênio entrando, gás carbônico saindo, trocas gasosas. Note que essa troca gasosa no esquema do exercício está ocorrendo pelo epitélio, então é uma troca gasosa tegumentar ou cutânea. Perceba que no exercício, no esquema, nós temos a presença de quem? De um capilar, então envolve uma troca gasosa indireta, porque nós temos a presença de vaso sanguíneo. A pergunta é: esse animal pode ser? Letra A, peixe, é brânquias, estrutura branquial, então aí está escrito epitélio, então não é a letra A. B, inseto, traqueal, traqueias. Letra D, aranha, filotraqueal. Letra E, planária. Planária tem respiração cutânea, mas não apresenta capilar. Então a resposta da questão, letra C, minhoca. A respiração é um fenômeno vital pelo qual os seres vivos extraem a energia química armazenada nos alimentos e a utilizam nos seus diversos processos metabólicos. No mecanismo respiratório, os animais podem efetuar as trocas gasosas com o ambiente de várias maneiras. Assim, temos os exemplos de animais com um correspondente tipo de respiração. 1. Minhoca. 2. Tubarão. 3. Gafanhoto. 4. Galinha. 5. Aranha. Os tipos de mecanismo respiratório. Respiração filotraqueal, uma característica 2, aracnídeos, aranha. Respiração traqueal, característica 2, insetos, gafanhoto. Respiração cutânea, nós podemos encontrar nos anelídeos terrestres, minhoca, podemos encontrar nos anfíbios terrestres, sapo. Respiração branquial, podemos encontrar nos peixes, ósseos e cartilaginosos, como é o caso do tubarão. Podemos encontrar nos crustáceos e podemos também encontrar no girino, a larva do sapo. Respiração pulmonar,
Características dos anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos. Galinha, ave, então respiração pulmonar. Então a alternativa que apresenta a sequência correta, letra D. A respiração pulmonar nos animais pode ser classificada em 3 grandes tipos. Respiração pulmonar saculiforme, uma característica dos anfíbios com baixa absorção. Respiração pulmonar parenquimatoso, característica dos répteis e das aves. Lembre-se que nas aves nós temos os sacos aéreos. E também respiração pulmonar alveolar, onde nós temos então a presença dos alvéolos pulmonares, com grande área de absorção e de troca gasosa. Nos mamíferos, nós temos a presença do diafragma. No ser humano, então, nós temos o sistema respiratório do tipo alveolar, pulmonar alveolar, dividido em 2 grandes áreas. Então, nós temos o tubo respiratório e nós vamos encontrar, então, os pulmões. O exercício da Universidade Federal de Viçosa apresenta uma figura que representa os componentes do sistema respiratório humano. As estruturas numeradas de 1 a 5 correspondem, respectivamente, a... Observe, então, no desenho que nós temos, então, essas estruturas. Vamos, então, identificar cada uma delas. O número 1 corresponde, então, à faringe, tubo comum que liga a boca ao sistema respiratório, faz parte da boca, faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório. Então, número 1, faringe. Número 2, laringe, que fica na região do pescoço. Número 3, traqueia, metade do pescoço para a região inferior, na região, então, já começando aqui no tórax. 3, traqueia, com a presença de anéis cartilaginosos. 4, brônquio, brônquio direito para o pulmão direito, brônquio esquerdo para o pulmão esquerdo. E o número 5, bronquíolos, já no interior dos pulmões, onde vai, então, ter a presença, vai associar, vai terminar em bolsas conhecidas como alvéolos. Por isso, a respiração dos homens, das mulheres, dos mamíferos, respiração do tipo pulmonar alveolar. Então, a resposta dessa questão da Universidade Federal de Viçosa, a letra D. Faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos. Quando nós respiramos ar. Esse ar é composto por diversos gases. Mas para fazer a respiração, melhor, para fazer as trocas gasosas, nós precisamos que esse ar entre inspiração e ocorra a saída, expiração. A composição do ar que entra, inspiração, e do ar que sai, expiração, ela é diferente, a composição é completamente distinta. Por isso, esse exercício de Minas Gerais é bastante pertinente. Observe aí na tela. Considere, então, a seguinte tabela, que representa a composição de diferentes substâncias no ar inspirado, entrada, e expirado, saída por uma pessoa. Observe, substância 1, substância 2, substância 3. Ar inspirado, substância 1, 21%. Substância 2, 0,04%. Substância 3, 79%. Ar inspirado. Qual é a grande quantidade de gás que entra? Então, representando o número 1, oxigênio. Número 2, gás carbônico. Número 3, nitrogênio. Isso no ar inspirado. Já no ar expirado, observe aí na tabela. A quantidade de oxigênio que sai é menor. A quantidade de gás carbônico, pelo contrário, é maior. Aí vem a pergunta, de onde veio esse gás carbônico? O gás carbônico ele tem origem a partir da queima da glicose no interior da célula. Por isso que a substância 1 representa, então, nesse caso, oxigênio, ar inspirado 21, ar expirado 16, substância 2, gás carbônico, 0,04 no ar inspirado, 4% no ar expirado,
correspondente à saída. E substância 3, nitrogênio, 79%. Resposta da questão, letra C. Muito bem. Nós temos então respiração e trocas gasosas. A respiração, um evento que ocorre no interior da célula. Trocas gasosas, que vai acontecer então nas estruturas respiratórias. Entra oxigênio, sai o gás carbônico. Muito bem. Qual é a sequência, então, da passagem do oxigênio até a célula? O oxigênio entra fossas nasais, passando pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, alvéolos. Nos alvéolos cai no sangue e o sangue então leva esse oxigênio a todas as células. Quando o sangue leva esse oxigênio a todas as células, ao chegar nas células, o oxigênio precisa passar por onde? Pela membrana plasmática. Da membrana plasmática cai no citoplasma e do citoplasma o oxigênio vai para as mitocôndrias. Nas mitocôndrias, o oxigênio será utilizado principalmente na terceira etapa da respiração celular, na cadeia respiratória, como aceptor final de elétrons. O exercício da PUC de São Paulo apresenta esta sequência. Veja aí na tela. Considere as seguintes etapas do processo respiratório no homem. 1. Produção de ATP nas mitocôndrias. 2. Ocorrência de hematose no nível dos alvéolos. 3. Transporte de oxigênio aos tecidos pelas hemácias. A ordem em que essas etapas se realizam a partir do momento em que o indivíduo inspira, isto é, provoca a entrada de ar do ambiente é: quando o ar entra uma grande quantidade de oxigênio. Esse oxigênio será transportado a todas as células, aos tecidos pelas hemácias, ligado a quem? A hemoglobina. Mas para isso é necessário ocorrer a troca nos alvéolos. Então a sequência será ocorrência de hematose, troca gasosa no nível dos alvéolos. Depois, o transporte de oxigênio aos tecidos pelas hemácias, ligado então à hemoglobina, com a presença do ferro, até chegar às células, onde o oxigênio será utilizado no interior das mitocôndrias para que ocorra a produção de quem? De ATP, adenosina trifosfato. Por isso a resposta dessa questão da PUC, letra C. Muito bem, precisamos de oxigênio para respirar. Mas quem controla a frequência respiratória? Quem controla a estrutura respiratória do ser humano? Quem controla é um órgão que fica localizado no sistema nervoso central, o bulbo. O bulbo, então, é um órgão que faz esse controle. Mas para o bulbo fazer o controle da nossa respiração, ele precisa de uma sinalização bioquímica. E quem vai fazer essa sinalização bioquímica? O CO2, o gás carbônico. Isso quer dizer, quando ocorre um aumento da concentração de gás carbônico no sangue, aí nós temos o quê? Acidose. Imediatamente o bulbo aumenta a frequência respiratória. Quando ocorre uma diminuição da concentração de gás carbônico, então o que nós temos? Diminui a frequência respiratória. Por isso que é tão importante a presença do gás carbônico que interage com o bulbo, levando então esse controle respiratório. O gás carbônico, ele é transportado no nosso corpo de várias formas. Dissolvido no plasma, ligado à hemoglobina e principalmente na forma de íons bicarbonato. Vamos a esse exercício aqui da Universidade MAC. O controle da frequência respiratória humana é feita pelo pontinho. Quem faz o controle? Bulbo. Baseado na taxa de CO2 sanguíneo, que é transportado principalmente na forma de quem? Bicarbonato. Então, a alternativa que preenche correta e respectivamente os espaços da frase anterior, letra C. Bulbo, CO2, bicarbonato. Um aquário contendo um peixe mergulhado em solução básica de azul de bromotimol, que é azul em pH maior do que 7,
pH maior do que 7, nós temos então alcalino, básico. Verde em pH igual a 7, neutro. Amarelada em pH menor do que 7. Marque a opção correta relativa então à situação anterior. O aluno precisa lembrar, o peixe está respirando. Brânquias. Para que servem as brânquias? Trocas gasosas. Entra oxigênio e sai o gás carbônico. Então, o gás carbônico está indo para o ambiente, onde nós temos uma solução básica de azul. Com a presença do gás carbônico nesse ambiente, onde tem a solução básica de azul, o que vai acontecer? O gás carbônico vai fazer com que a solução fique amarelada. Por quê? Porque o pH vai diminuir com a presença do CO2. Com isso, a resposta da questão, letra B. O pH baixa, fica ácido e a solução então fica amarelada. Os mamíferos apresentam músculo relacionado à respiração, o diafragma. Quando os mamíferos respiram, nós vamos ter dois mecanismos respiratórios. A inspiração, que envolve a entrada do ar, e a expiração, que envolve a saída do ar. Na inspiração, nós temos contração do diafragma. Na expiração, nós temos a saída do ar com o relaxamento do diafragma. Então, lembre, inspiração envolve contração do diafragma, entrada do ar. Expiração envolve relaxamento do diafragma, saída do ar, com alteração da pressão interna. Essa questão da FUVALE apresenta, então, esses detalhes sobre inspiração e expiração. Acompanhe aí. Os pulmões podem encher ou esvaziar de ar, dependendo da ação dos músculos intercostais e do diafragma. Durante a expiração humana, podemos afirmar que, veja que a questão está se referindo à expiração. Se é expiração, significa que o ar está saindo. Se o ar está saindo, significa que o volume da caixa torácica precisa diminuir e, consequentemente, o ar é empurrado para fora, isto é, o diafragma sobe e a pressão intrapulmonar aumenta. Com isso, a resposta dessa questão é a letra A. O diafragma sobe, o volume da caixa torácica diminui e a pressão intrapulmonar aumenta, característica da expiração. Agora, observe a letra B. Na letra B, nós temos o diafragma desce, o volume da caixa torácica aumenta. Se aumenta, é inspiração. Então, a letra B, a letra C estão eliminadas. Note a letra E. O diafragma desce, o volume da caixa torácica aumenta e a pressão intrapulmonar diminui. Observe que a letra E e a letra A, as letras E e A, elas são opostas. A letra A, então, indica expiração e a letra E indica inspiração. Então, para você, aluno, perceba bem aí no exercício. Qual a diferença entre expiração e inspiração? Letra A, característica da expiração, e letra E, característica da inspiração. Na inspiração, o diafragma desce, contrai, o volume da caixa torácica aumenta e a pressão intrapulmonar diminui. Então, a letra E é uma característica da inspiração. Como a pergunta é sobre expiração, a resposta então é a letra A. Nesse exercício da PUC do Rio, veja o que diz o texto introdutório. Os pulmões dos mamíferos não possuem capacidade de movimento próprio. Assim, necessitam da movimentação de um músculo específico, denominado diafragma, característica exclusiva dos mamíferos. Identifique o mecanismo através do qual ocorre a entrada e a saída de ar dos pulmões. Muito bem. Se a entrada e saída do ar dos pulmões tem a ver com quem? Diafragma.
Então, entrada do ar, o diafragma se contrai, o volume da caixa torácica aumenta, diminuindo então a pressão interna pulmonar e forçando a entrada do ar nos pulmões. Por isso que a resposta da questão é a letra C. As figuras A e B procuram simular situações observadas durante a respiração. Após análise dos eventos representados em A e B, podemos concluir que, observe na figura, a figura A, nós temos um aumento do volume. Na figura B, nós temos uma diminuição do volume gasoso. Então, o A representa o quê? Inspiração. B representa o quê? Expiração. Note que no A, a membrana simula o diafragma. Com isso, a resposta da questão é a letra B. Em A está ocorrendo inspiração devido à diminuição da pressão interna. O diafragma, então, desce, contrai, aumentando o volume da caixa torácica. Então, quando se fala de respiração, nós temos alguns elementos patógenos: fumo, gripe, pneumonia. Então, vamos a alguns exercícios referentes a essas estruturas que causam danos ao sistema respiratório. A Fundação Getúlio Vargas. Uma lei estadual proíbe o fumo em ambientes fechados coletivos. A medida é bem-vinda, pois se sabe que dentre os inúmeros problemas de saúde causados ou agravados pelo fumo, um deles é o fato de o monóxido de carbono, CO, presente na fumaça do cigarro. O CO, o monóxido de carbono, é um veneno aos pulmões, por isso que o cigarro pode levar ao câncer pulmonar. Você fuma? Prepare-se. Se você fuma, o monóxido de carbono estabelece uma ligação química com a hemoglobina. O resultado, diminui o transporte de oxigênio, por isso que a resposta é a letra E. Pessoas que fumam têm uma diminuição no transporte de oxigênio para as células. E se for uma grávida, poderá causar danos à formação na sua criança, no interior da barriga. Não fume, cigarro é um veneno. Resposta então dessa questão, letra E. Exercício da Universidade Federal da Paraíba. Uma pessoa acometida pela gripe suína, lembre-se, gripe, influenza, doença causada por vírus, teve o quadro clínico agravado por uma pneumonia viral, que levou à inflamação pulmonar, com acúmulo de líquido e decorrente obstrução nas unidades funcionais dos pulmões. Pneumonia é uma doença que afeta os pulmões, podendo ser viral, podendo ser bacteriana ou até causado por vermes, como é o caso da lombriga e do amarelão. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que ficou prejudicado o acesso do oxigênio a. Se ocorreu uma inflamação nos pulmões, significa que afetou quem? Principalmente os alvéolos e os bronquíolos. Então, a resposta da questão, letra D. Se você perdeu as aulas, então, aqui do pré-calouro, acesse o site da Universidade Estadual do Amazonas. Lá você vai ter acesso às aulas anteriores e também às atividades que a UEA desempenha no interior do estado e também na capital, em Manaus. Até a nossa próxima viagem biológica.